Graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, irmãos? Então, eu queria falar sobre o arrebatamento. Bom, como vocês viram no título, eu especifiquei como eu vou falar sobre o arrebatamento. O arrebatamento, biblicamente falando. Porque se eu vim aqui e falar humanamente falando, eu posso dizer para vocês que humanamente, claro, numa visão humana, na minha opinião, que eu acho que é uma compreensão carnal, que é o arrebatamento antes da grande tribulação. É um entendimento, não é? É uma ideia formada no meio do meio cristão. Mas será que, de fato, o apóstolo Paulo falou isso? Eu não acho que ele falou isso. Um arrebatamento secreto, onde não pode ser, por exemplo, hoje ou qualquer outro dia. Mas não, olha, a volta de Cristo está próxima. Está próximo. Os acontecimentos estão prestes a se acontecer. Já vem acontecendo diversas coisas que vão encaminhando para a volta de Cristo. A volta de Cristo está próxima. Vai ser como um ladrão. Então nós temos que andar na santidade. Mas o que eu quero dizer quanto ao ensinamento do pré-arrebatamento é que é geralmente pregado que há um arrebatamento secreto antes da grande tribulação, o que faz com que a igreja pense que não vai passar pela grande tribulação. E assim, quando ela vai estudar, vai ler sobre Apocalipse, sobre os acontecimentos apocalípticos, eles vão ter uma interpretação muito distorcida. Porque se você pensa que você não vai estar lá, então pronto, então você vai pensar totalmente diferente do que você deveria pensar. Deu para entender? Então tá. Só que eles pegam textos para argumentar essa ideia de que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Mas você sabe quando se formou essa ideia? Foi em 1830. Começou aí. Uma jovem chamada Margaret MacDonald, ela teve um sonho, uma visão, em que ela viu a volta de Cristo e ela, de acordo com o que está descrito sobre isso, quando eu pesquisei, é que ela aparentemente teve ela viu uma volta de Cristo em duas fases. Uma, secretamente, pega a igreja, vai, e outra é como se fosse uma segunda volta, que ele vem e aí todo olho vê. Mas na primeira não, é como se fosse secreto. Ninguém vê, é escondido. A igreja é arrebatada de forma escondida. Isso aí foi uma visão que ela teve em 1830. Antes disso, não tem registro nenhum de que esse entendimento era presente na igreja. Então, pera ainda, se esse pensamento só foi desenvolvido de 1830 para frente, então logo no tempo dos apóstolos, por exemplo, eles não pensavam assim. Então logo no tempo das pessoas antes de 1830, provavelmente não pensavam assim também. Então logo isso aí não é uma ideia bíblica, mas sim depois de 1830 foi sendo formada. As pessoas foram botando isso na mente das pessoas, de que não vão passar pela grande tribulação, que não vão passar por nada, mas vão passar. A igreja passa pela grande tribulação. Ela não vai sofrer a ira de Deus, porque a ira de Deus está muito claro lá em Apocalipse que ela cai sobre os que aceitaram o sinal da besta. Por exemplo, a ira de Deus cai, a primeira taça da ira de Deus é sobre os que aceitaram o sinal da besta. Ele está especificamente falando para quem que cai a taça da ira. Então, logo, isso não quer dizer que as pessoas vão ser arrebatadas antes da grande tribulação. Distorcem os textos e querem botar a sua ideia. Mas saibam disso. Essa ideia do pré-tribulacionismo, ou seja, que é um arrebatamento antes da grande tribulação, ele foi formado a partir daí, de 1830 para frente. Então, logo antes disso, não há registros de que as pessoas pensavam que ia ser antes da grande tribulação. Na verdade, no tempo do apóstolo Paulo, dá para entender por uma carta que tinha gente que estava achando que o dia de Cristo já estava perto. O apóstolo Paulo ele fez uma carta deixando bem claro que não, porque tinha que vir primeiro a apostasia, tem que vir primeiro o filho da perdição. Ele deixou bem claro. Então tem gente ali que já estava pensando que era daquele tempo, que estava próximo, e que está próximo à volta de Cristo. Só que tem que acontecer, tem que se cumprir as profecias. Deu para entender? O problema é o pré-tribulacionismo, porque ele diz que é grande tribulação, você não vai passar pela grande tribulação, e começa a distorcer vários pontos, mas na palavra não está dizendo assim. Mas, de 1830 para frente, essa ideia se formou e está presente no meio cristão. Tanto é que a maioria no meio cristão, principalmente, claro, evangélico, acredita nisso, que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Uma ideia que se formou de 1830 para frente. Mas, na ideia que nos apóstolos teve, isso aí não está muito presente. Que tem que se cumprir primeiro as profecias. A volta de Cristo está próxima.
que venhamos a estar vigiando e orando. Mas tomar cuidado com o entendimento do pré-tribulacionismo. E eu vou demonstrar pelos textos que não é bem assim. Olha, eu vou começar por 2 Tessalonicenses capítulo 2, do começo aqui. Vou pegar os textos de Paulo, do apóstolo Paulo, para deixar bem claro, porque afinal é os textos do apóstolo Paulo que eles pegam muitas das vezes para fundamentar suas ideias. Mas olha, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha só, o apóstolo está deixando bem claro, ele mandou essa carta lá para a igreja, para que eles não se perturbassem, pensando que o dia de Cristo estivesse já perto. E, bom, na doutrina pré-tribulacionista, isso aqui é presente. E o apóstolo Paulo está dizendo para eles não se perturbar, como se fosse eles falando, como se fossem os apóstolos mesmo falando. Porque está dizendo assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, ou seja, não, como está lá em Romanos 11, não presumais de vós mesmos. Ou seja, você está fazendo com que a igreja não acautere de você mesmo, pensando que aquela igreja daquele tempo, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele está deixando bem claro isso, para eles se acautelarem e tomarem cuidado, para que não venham a pensar nisso. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha só. Então, não vai ter arrebatamento até que venha a apostasia e se manifeste o homem da perdição. Ou melhor, o homem do pecado, o filho da perdição. Não tem. Na doutrina pré-tribulacionista, o arrebatamento é antes da grande tribulação, antes do anticristo se manifestar, fazer acordo. Dá para entender isso, pelo menos. Por mais que falem que não, mas dá para entender isso. Porque é antes da grande tribulação. A grande tribulação é quando ele firma o acordo. Então, logo, temos que tomar cuidado com esse entendimento, porque o apóstolo Paulo mesmo está escrevendo aqui. Um dos textos que eles usam, o próprio texto que eles usam, deixa bem claro que o apóstolo Paulo está dizendo bem claro para as pessoas que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele tem que se manifestar, não é antes do tempo. Tem que as profecias se cumprir, a volta de Cristo é depois que de algumas profecias se cumprir. Tem profecias que tem que se cumprir antes. E continua. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis do que eu tenho, para que seu próprio tempo seja manifestado. Então, está deixando bem claro aqui, que o apóstolo Paulo não queria que aquela igreja, que ninguém enganasse as pessoas, dizendo que como se o dia de Cristo estivesse já perto. E o apóstolo Paulo deixou bem claro aqui que antes de o dia de Cristo chegar, antes dele voltar, tem que se cumprir essas profecias, tem que ter a apostasia e tem que se manifestar o homem do pecado. Se manifestar, pelo que eu entendo, é aparecer. Só que na doutrina tribulacionista, você é arrebatado antes dele se manifestar. Porque não é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está deixando bem claro que ele tem que se manifestar antes. Deu para entender? Então não tem essa de pré-tribulacionismo, arrebatamento secreto. E vamos pegar outro texto do apóstolo Paulo também, que é em 1 Coríntios capítulo 15. Olha só, no finalzinho, no versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Olha só, pera ainda. O apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui que o arrebatamento, onde nem todos vão dormir, mas todos vão ser transformados, acontece ante a última trombeta, na última trombeta. Então não é antes de todos os acontecimentos. Por exemplo, não lá em Apocalipse, você pode ver, não começa com a sétima trombeta, sétima, sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. Não, começa da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Na sétima é o arrebatamento. É na sétima que é o arrebatamento, não é antes. É ante a última trombeta, como o apóstolo Paulo falou bem claro aqui. É ante a última. Então você tem que passar por todas as outras. E eu não estou querendo dizer que você vai sofrer, por exemplo, a ira. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você vai ser escondido. Mas você não precisa ser arrebatado para você ser guardado. Você já tentou entender a mulher que foge para o deserto, que é alimentada por 1.260 dias?
Tá, isso aqui eu teria que fazer outro vídeo para explicar, mas olha, o apóstolo Paulo está deixando bem claro que o arrebatamento é ante a última trombeta. Ante a última. Vai lá ver em Apocalipse 11. Vai lá ver. Em Apocalipse 11, por exemplo, a sétima trombeta, ela é tocada depois dos 3 dias e meio, que claro, eu acredito que seja 3 anos e meio da... Porque olha, em Apocalipse 11, vocês podem ver aí, as duas testemunhas, elas vão profetizar por 1260 dias, se não me engano. E esses 1260 dias representam 3 anos e meio. E aí, a besta que sobe do abismo vai fazer guerra a elas e vão matar. E aí, os corpos delas vão ficar, assim, todo mundo vai vendo, vão lançar presentes uns para os outros durante 3 dias e meio. Aí, muitos pensam, aí, são 3 dias e meio literais, e aí eles vão ir lá. Não, são 3 anos e meios. Ou seja, os 3 anos e meios que eles profetizam, morrem na metade da última semana de Daniel, e outros 3 anos e meios, que aí vai ser que eles já vão estar mortos. Aí vai ter o corpo deles lá, todo mundo vai se regozijar porque eles morreram, porque esses profetas tinham atormentado o povo que está na terra. E depois disso, olha só, depois disso, depois que esses 3 dias e meios, que são 3 anos e meios, passam, eles ouvem uma voz que dizia do céu: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Tá. Só que, se vocês vão ver aí em Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui é a última trombeta, é a 7ª. É aqui que é o arrebatamento. Depois dos 1260 dias que as duas testemunhas profetizam, e depois dos 3 anos e meios que elas vão ter sido mortas. Então, 7 anos, depois da grande tribulação, é que vem a 7ª trombeta. Deu para entender? Então não tem arrebatamento antes da grande tribulação. E aqui é a última trombeta escrita aqui. Sem contar que, olha, dizendo, depois que toca a 7ª trombeta, olha o que continua falando. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, seus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. É o arrebatamento, onde eles vão receber o galardão. Tá vendo? Então não tem arrebatamento antes da grande tribulação. Saiba disso, por favor. Entenda, tenta entender. E aí você pode dizer: não, essa 7ª trombeta, esse arrebatamento aí é um segundo, escondido. Ou é melhor, o primeiro foi escondido, o segundo não. Mas não é isso, porque deixa bem claro aqui em Apocalipse 10 o seguinte, no versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Olha só, na 7ª trombeta é que se cumpre o segredo de Deus, o arrebatamento. Então não tem arrebatamento antes da grande tribulação. Porque o apóstolo Paulo deixou bem claro que é ante a última trombeta. Em Apocalipse 10 diz que é na 7ª trombeta que se cumpre o segredo de Deus, que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Quando toca a 7ª trombeta, quando é descrita a 7ª trombeta lá em Apocalipse 11, fala que é o tempo de dar o galardão aos profetas, seus servos. Então é na 7ª trombeta que é o arrebatamento, depois da grande tribulação. Não tem arrebatamento antes da grande tribulação, é depois. E o apóstolo Paulo deixou bem claro isso. E outro texto, que também o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento, é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante. Vamos ler aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Uma coisa, eu já ouvi uma vez, que o arrebatamento, o tema, o arrebatamento, não está descrito no Antigo Testamento. Eu já ouvi isso. Foi de outra forma, a pessoa falou de outra forma, mas eu já ouvi isso. Um pré-tribulacionista falando isso, que não está, isso é uma coisa nova do Novo Testamento, o arrebatamento. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo que é uma coisa nova aqui. Ele não está dizendo. Ele está deixando bem claro aqui, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ou seja, ele está falando pela palavra. Ele entendeu isso pela palavra, por uma revelação de Jesus Cristo, por meio da palavra. Então tem sim no Antigo Testamento, mas em diversas partes fala sobre. Tem várias partes que falam sobre o arrebatamento, mas
Dizem que não tem, diz que é uma coisa nova do novo, mas não é. Não é, não. Está escrito, porque aqui o apóstolo Paulo está deixando bem claro que ele diz isso pela palavra do Senhor, ou seja, tem na palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, primeiros que morreram. Digamos que o arrebatamento seja da grande tribulação, antes da grande tribulação. Se você está aí você vai desaparecer, e aí é antes da grande tribulação. Esses que morreram na grande tribulação, não era para eles ser primeiro do que você, já que primeiro é os que morreram em Cristo? Primeiros que morreram em Cristo. Esses daí, que vão morrer degolados, por exemplo, na grande tribulação, eles vão morrer em Cristo. Então eles têm que ser arrebatados antes que você, antes das pessoas que estiverem vivos na volta de Cristo, no arrebatamento. Então, primeiros que morreram em Cristo. Não tem arrebatamento escondido dos que estiverem vivos para depois da grande tribulação, os que morreram em Cristo ressuscitar. Senão você está contrariando o que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está deixando bem claro que primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então, esses da grande tribulação que vão morrer, eles vão ter que morrer primeiro. E depois, os que estiverem vivos vão ser arrebatados. Não, melhor. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele. Deu para entender? Então está deixando bem claro isso. Bem claro. Tome cuidado com entendimentos falsos. Deu para entender? Porque olha, ele está deixando bem claro que primeiro os que morreram, depois os que estiverem vivos. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tá vendo só? Então, tomem cuidado com o entendimento do pré-tribulacionista. Vocês podem ver diversas partes. Não é descrito, eu não vi aqui nas Sagradas Escrituras, descrito que vai ter um arrebatamento secreto que ninguém vê. Só vai ser as pessoas desaparecer e vai. Eu não vi isso aqui não na palavra, sinceramente. Eu vi aqui que todo olho vai ver. Eu vi aqui que até os que o transpassaram vão ver. Eu vi aqui que os mortos vão ressuscitar primeiro, e não os que estiverem vivos. Não vai ser primeiro o arrebatamento dos vivos, está aqui, se eles aparecem, vai lá, aí pessoas vão morrer aqui em Cristo, e depois é esses que morreram em Cristo, porque o apóstolo Paulo especificou, primeiro os que morreram em Cristo. Então, esses todos que vão ter que morrer na grande tribulação, vão ter que morrer antes, para que, na volta de Cristo, os que estiverem vivos sejam arrebatados, e eles, os que morreram antes, sejam arrebatados primeiro, e depois os que estiverem vivos. O apóstolo Paulo deixou bem claro, que é primeiro os que dormiram. Aí você pode vir e me dizer, mas é impossível, muitas pessoas dizem assim, que todo mundo morre na grande tribulação. Será que realmente é isso que acontece? Porque olha aqui em Isaías 24, versículo 5, o que diz. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Olha só, uma aliança eterna, então essa aliança não acaba, é eterna. E aqui está dizendo que eles transgridem as leis, os mandamentos, os estatutos. Claro, isso aqui está escrito lei, eu estou dizendo só a questão que muitos dizem que pode esquecer da lei, mas não, está deixando bem claro. A terra está contaminada por causa que os moradores eles transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. E poucos homens restarão. Poucos homens restarão, então vão restar. Não tem essa de que todo mundo morre na grande tribulação. Poucos homens restam, mas vão restar. Não tem como você dizer isso que é poucos homens. Mas aí você pode vir dizer, esse texto aí já aconteceu, isso aí foi lá para Israel, isso aí foi no passado. Será que é isso mesmo? Então eu vou ler agora outro texto, Isaías 13. E se você vai ver se é mesmo isso. No versículo 10, diz o seguinte. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. Isso aqui é algo que vai acontecer no Apocalipse, não é? Está escrito lá no Apocalipse. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então isso não aconteceu ainda. Isso aqui vai acontecer. Isso aqui é para o Apocalipse. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. E farei que um homem seja mais precioso do que ouro puro e mais raro do que ouro fino de Ofir. Olha só, lá está dizendo que vai ser raro o homem. E aqui está dizendo que o homem vai ser mais precioso do que ouro puro. Ou seja, vai ser poucos que vão restar. Mas vão restar. Senão estaria dizendo aqui que todo mundo ia morrer. Mas não é todo mundo que morre. Aqui está dizendo que vai ser poucos homens que vão restar. Vai ser tão precioso quanto o ouro puro de Ofir. Ouro fino de Ofir.
Pelo que fará estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Olha só, vai ter ardente ira, vai ter, e poucos homens restarão. Claro, não os que aceitaram a marca da besta, mas os que restaram, que Deus permitiu que restar. Entendeu? Então não é todo mundo que morre na grande tribulação, vai sim, vai ficar gente vivo até o fim. Por isso que vai ter gente viva quando Cristo volta. No final da grande tribulação e não antes da grande tribulação, mas no final, nem no meio. Não pense que é no meio também, que no meio da última semana de Daniel é que vai acontecer tudo. Toma cuidado com montaria doutrina, de coisas assim que, sinceramente, é até novo. Se você for ver, pesquisar mesmo esses entendimentos, essas coisas, é até novas, não são do tempo dos apóstolos, não é uma coisa que os apóstolos realmente ensinaram, não é uma tradição ensinada por os apóstolos, guiada pelo Espírito Santo, não, foi uma coisa nova, de pouco tempo. Foi no século XIX para cá. Então, tomar cuidado com esses entendimentos. Tenta ver o que realmente o apóstolo Paulo falou, o que realmente está escrito nas Escrituras. E aí, para finalizar aqui, muitas pessoas dizem que não tem no Velho Testamento falando sobre o arrebatamento. Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Porque, olha, e será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um, colhidos, a ceifa. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Olha só, o apóstolo Paulo disse que ante a última trombeta, tocará a trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos. Então aqui está dizendo uma grande trombeta que vai tocar. Está falando sobre a ceifa, está falando sobre a trombeta. Será que ele está falando sobre o arrebatamento? E os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Olha só. Bom, você pode considerar que não seja o arrebatamento. Você pode pensar isso. Mas aqui está deixando bem claro que aqui é a ceifa, que os filhos vão ser colhidos um a um. Aqui está falando da grande trombeta, não falou só trombeta. Se falar só trombeta, você poderia dizer, não, isso aí já aconteceu, foi uma trombeta de alguma guerra, alguma coisa. Não, aqui está dizendo a grande trombeta, está especificando, grande trombeta. Que grande trombeta é essa, hein? Que grande dia é esse que vai se tocar essa grande trombeta, que vai ser a ceifa? Vai vendo, vai tentando entender. Várias partes, não só nisso, não só aqui que está escrito, tem diversas partes. Isso não é uma coisa nova, mas que está escrito na palavra. E eu vou ler agora em Zacarias capítulo 2. 9, na verdade. Olha. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas serão como relâmpago. O Senhor será visto. O Senhor será visto. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta. Trombeta de novo, olha só, está falando de trombeta. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando lá sobre trombeta, que vai tocar a trombeta, que os morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles aos céus. Então, ele estava falando uma coisa que está escrita na palavra, que ele mesmo falou. Dizemos isso pela palavra do Senhor. Está na palavra do Senhor a resposta. Isso aqui está na palavra. O apóstolo Paulo está explicando uma coisa que estava contida no Antigo Testamento. O Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas serão como relâmpago, ou seja, vai ser visto. E o Senhor Jeová, vai dizer que já aconteceu isso. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Redemoinhos, olha só, olha o elemento que está falando, redemoinhos. Me diz aí, quais são as duas pessoas que não morreram, não conheceram a morte? Enoque e Elias. Agora, Elias, vamos ver uma coisa que aconteceu com Elias. Elias, ele não conheceu a morte. Ele foi levado em quê? Em um redemoinho. E aqui está dizendo que vai tocar uma grande trombeta. E aí vai passar o redemoinho. Olha só. Eu acho que talvez esteja falando sobre o arrebatamento aqui. Então não é uma coisa nova. E também não é antes da grande tribulação. E também não é como muitas vezes é pregado, de forma, assim, um pouco distorcida. Toma cuidado com entendimentos mentirosos. E tenta ler a palavra. Procura na palavra e tenta ler a verdadeira verdade. Porque, olha, a volta de Cristo está próxima. Pega naquele exemplo lá das 10 virgens. Pensa, as 10 virgens ali. Temos que estar com a lâmpada acesa e com o azeite. Quando o esposo chega, as que estavam preparadas entram com ele para as bodas. Mas as outras não. Por exemplo, lá naquele exemplo das virgens, voltando agora para falar, as que estavam preparadas entram com o esposo para as bodas. Mas as outras, que não estavam preparadas, quando elas vêm, elas não conseguem entrar para as bodas. Elas não conseguem. Diferente do que é pregado no pré-tribulacionismo, em que vai ter um arrebatamento
E que quem fica é judeu e os que não estavam preparados. E aí esses que não estavam preparados, eles vão aí ter que sofrer a ira, vão ter que padecer e tudo. Irmãos, é a volta de Cristo. Não tem essa de duas fases, assim como é pregado muitas das vezes. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os que estiverem vivos. Entendeu? Não tem, então, esse pré-tribulacionismo que muitos imaginam, um arrebatamento secreto, o que não está escrito na palavra, mas é secreto porque acrescentaram exteriormente para implantar aqui, mas não está aqui, então a verdade está aqui. Então, examine as escrituras, que ela está com a verdade, não o homem. Então, é isso, irmãos. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.